Você já se perguntou o que faria se Deus pedisse algo impossível? E se o que ele pedisse fosse o seu maior sonho? A história de Isaac não é apenas sobre um filho, é sobre fé, obediência e entrega total. Muitos a chamam de cruel, outros de sublime. Mas afinal, o que Deus queria provar quando pediu que Abraão sacrificasse o próprio filho? Hoje, vamos mergulhar nessa história polêmica e descobrir o verdadeiro propósito por trás do teste mais desafiador da Bíblia. Prepare-se, porque o que parecia o fim era apenas o início de um plano divino. Abraão e Sara eram idosos. O tempo já havia passado e a esperança de ter um filho parecia morta. Mas Deus prometeu: tu serás pai de muitas nações. Anos se passaram. Silêncio, dúvidas, lágrimas. Você continuaria acreditando em algo que parece demorar demais? E então, no tempo certo, não no de Abraão, mas no de Deus, o milagre aconteceu. Isaac nasceu, o riso voltou a casa, a promessa viva nos braços de um casal que aprendeu a esperar. Mas mal sabiam eles que o mesmo Deus que deu, um dia pediria de volta. Um dia, Deus chama Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaac, e oferece-o em sacrifício. Você consegue imaginar o peso dessas palavras? O coração de um pai, o medo, a confusão. Por que Deus pediria algo tão doloroso? Mas Abraão não argumenta, ele apenas confia. Não há promessas nem garantias, apenas fé. Será que nós também teríamos coragem de obedecer sem entender? O teste não era sobre Isaac, era sobre confiança total no Criador. 3 dias de caminhada. O sol queimava, o vento cortava, e o silêncio entre pai e filho era quase insuportável. Isaac carrega a lenha do próprio sacrifício. Ele pergunta: pai, onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá. Essas 2 palavras resumem toda a fé humana. Crer mesmo sem enxergar o caminho. Quantas vezes também andamos sem entender o que Deus está fazendo? A fé é isso, caminhar, mesmo quando a lógica diz que é loucura. O monte está diante deles. Abraão constrói o altar, arruma a lenha e amarra Isaac. Podemos imaginar os olhos de um pai cheios de lágrimas e os de um filho cheios de fé. O silêncio do céu parece um grito. Será que Deus realmente deixaria aquilo acontecer? Abraão ergue a faca, mas então uma voz ecoa dos céus: Abraão, não toques no menino. E naquele instante, o cordeiro aparece preso pelos chifres. Deus nunca quis o sacrifício. Ele queria o coração. Era o símbolo do que ele mesmo faria, um dia, com seu próprio filho. Abraão chama aquele lugar de Jeová-Jiré, o Senhor proverá. E essa verdade ecoa até hoje. Deus sempre provê, mesmo no limite da dor. O cordeiro substituiu Isaac, um prenúncio de Jesus, o Cordeiro de Deus, que um dia morreria em nosso lugar. Percebe o paralelo? No mesmo monte, séculos depois, outro filho seria entregue, mas desta vez o pai não pouparia o próprio filho. O amor de Deus é tão profundo que ele fez o que não permitiu que Abraão fizesse. Isaac cresceu vendo a fé viva de seu pai. Ele aprendeu que confiar em Deus é mais poderoso do que entender seus planos. Mais tarde, ao lado de Rebeca, ele repete o mesmo ciclo. Espera, ora, confia e Deus responde. Quantas vezes somos impacientes querendo o sim imediato? Mas Isaac nos ensina: o tempo de Deus nunca é atraso, é preparo. Ele é o Deus que forma promessas na dor e cumpre milagres na hora exata. Quando Isaac orou por uma esposa, Deus não mandou qualquer mulher, mandou Rebeca, uma resposta perfeita. A cena é tão linda. O servo de Abraão ora e antes mesmo de terminar, Deus já envia a resposta. Você acredita que o mesmo Deus que cuidou de Isaac também cuida dos seus detalhes? Nada escapa ao olhar divino. A fé não é pressa, é paciência que confia em silêncio. De Isaac veio Jacó,
E de Jacó veio uma linhagem que traria Jesus, o Salvador do mundo. Cada promessa cumprida tinha um propósito eterno. O sacrifício que não aconteceu apontava para o sacrifício que salvaria a humanidade. Percebe? A história de Isaac é mais do que um teste. É uma profecia viva. O que parecia absurdo era, na verdade, o esboço da salvação. Isaac nos ensina que a fé não é entender, é confiar. Deus pode pedir algo difícil, mas sempre tem um propósito maior. A pergunta é: estamos dispostos a entregar o que mais amamos, acreditando que Ele proverá? A fé de Abraão e Isaac não foi sobre sacrifício, foi sobre amor e confiança. E você entregaria o seu Isaac a Deus hoje? Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários. Eu confio em Deus, mesmo sem entender. Curta, inscreva-se e compartilhe essa história de fé que atravessou gerações.